Existe uma pergunta que todo empresário, profissional, empreendedor, líder deveria responder antes de crescer: qual é o preço que eu não estou disposto a pagar pelo meu sucesso? Porque crescer custa. Custa dinheiro, custa tempo, custa coragem, custa assumir riscos, mas existem coisas que não deveriam entrar na negociação. Sua consciência, sua família, seus princípios, sua fé, sua integridade. E o evangelho de hoje me fez pensar exatamente nisso. Ah, o camelo e a agulha. Esse- essa frase é doída. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É uma afirmação desconfortável, principalmente para quem trabalha, empreende e deseja prosperar. Mas será que Jesus está condenando o crescimento? O patrimônio? Uma empresa grande? Não me parece que essa seja a pergunta principal. Talvez a pergunta seja: quem é o senhor de quem? Eu possuo aquilo que conquistei ou aquilo que conquistei começou a me possuir? Porque dinheiro é ferramenta, poder é ferramenta, influência é ferramenta, comunicação também é ferramenta. O perigo começa quando aquilo que deveria nos servir passa a governar nossas decisões. Até onde você iria para crescer? É difícil, difícil. Essa semana eu estou ouvindo uma história empresarial brasileira impressionante. Assim, tá muito legal. Os episódios estão vindo semana a semana e daqui a pouco eu falo qual é esse conteúdo e onde você encontra. E independente das pessoas envolvidas, fiquei pensando no tamanho das decisões que aparecem quando uma empresa começa a crescer. Relacionamento com poder, financiamentos, negociações, influência, risco, político. E me veio uma pergunta muito incômoda, muito incômoda. Para construir uma empresa realmente grande no Brasil, é necessário entrar nesse jogo? Eu não quero responder essa pergunta acusando ninguém, quero trazê-la para mim. Porque é fácil discutir a consciência dos outros. É fácil. O macaco senta em cima do rabo e aponta o rabo do outro. Né? Difícil é examinar a minha. Difícil é examinar a nossa própria consciência. Se amanhã aparecesse diante de você uma oportunidade capaz de multiplicar o seu negócio por 10, mas alguma coisa aí dentro de você começou a balançar e dizer assim, cara, isso não está certo. O que você faria? O mal raramente começa grande. E aqui São Paulo descreve uma luta profundamente humana em Romanos 7. Querer fazer o bem e acabar fazendo aquilo que não queria. Isso não pode virar desculpa para o erro, mas revela algo importante sobre nós. Ninguém deveria confiar cegamente na própria força. Talvez os grandes desvios não comecem com hoje. Talvez os grandes desvios não comecem com hoje vou abandonar todos os meus princípios. Não é assim. Tudo começa muito pequeno. É só dessa vez. Todo mundo faz. Sem isso não dá para competir. Depois eu conserto. É assim que funciona. E concessão depois de concessão, um homem pode chegar a um lugar que nunca imaginou alcançar. E aqui eu quero fazer uma pausa e falar o quantas vezes nós caímos como empreendedores, como líderes, na resposta, cara, se eu não fizer, outro vai fazer. Se eu não abraçar essa propina, outro vai abraçar. Se eu não sonegar, todo mundo sonega. Se eu não fizer, outros vão fazer. E isso realmente é um desafio, é uma amargura no coração. Muitos primeiros serão últimos. E Jesus encerra esse trecho do Evangelho dizendo: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Isso confronta a nossa régua. Por que nós medimos faturamento, medimos cargos, seguidores, patrimônio, influência, poder? Deus olha para as coisas que uma planilha não consegue medir. Quem você precisou se tornar para chegar até ali? Como tratou as pessoas? O que aconteceu com a sua família? O que aconteceu com a sua consciência? Você cresceu por fora, mas quem cresceu por dentro? Essas reflexões e perguntas eu acabo trazendo para um momento de qual o preço que os meus pais pagaram para eu ter estudos? Quanto tempo eu fiquei afastado dos meus pais em prol do trabalho para que eu tivesse estudos? Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso, isso me tornou o homem que eu sou hoje. E muitas vezes eu cobrei
de mim mesmo, ter mais tempo para o meu filho e para minha filha, quando no fundo, eles estavam vendo que a vida ela é feita de decisões e que todo o tempo que eu tinha com qualidade, não de quantidade, né? Então, a qualidade que eu preparei isso tudo. E aí, essas decisões, essas reflexões que nós precisamos fazer para que a gente se torne os primeiros ou os últimos, elas são bem desafiadoras. E agora começam as eleições. Muito bem, começamos oficialmente essa semana. E essa reflexão chega numa semana muito particular. Começou um período de propaganda eleitoral. Nos próximos meses, vamos receber vídeos, discursos, acusações, cortes, promessas e narrativas de todos os lados. Todos os fucking lados. E aqui comunicação se torna responsabilidade. Ter milhões de visualizações não transforma uma mentira em verdade. Não transforma uma pessoa que tem milhões de visualizações na melhor escolha. Uma narrativa emocionante não necessariamente é uma narrativa honesta. E convenhamos, está chegando uma leva de novos candidatos que é de doer o coração. Por isso, talvez nossa responsabilidade, antes de compartilhar qualquer coisa, seja perguntar: isso é verdade? Eu verifiquei? Eu chequei? Eu estou compartilhando para esclarecer ou simplesmente porque confirma aquilo em que eu já queria acreditar? Democracia também exige maturidade de quem escuta. A pergunta que leva à ação. Então, quero propor um exercício. Pega um papel e escreva. Para crescer profissionalmente, estou disposto a... E aí você pode colocar o que você está... Lista tudo que você está disposto a fazer para crescer. Trabalhar mais, estudar, aparecer, fazer vídeos, gravar áudios, aprender a vender, investir, delegar, assumir risco. E aprender a vender é uma bênção. Todos nós temos o dever e a obrigação de vender. Agora vem uma parada que é a lista. Para crescer, eu não estou disposto a... E o que isso tem a ver com venda, Júnior? Tem que... Será que eu não estou disposto... Eu, Júnior, não estou disposto a mentir, manipular, abandonar minha família, usar as pessoas, vender algo em que eu não acredito, simplesmente porque as comissões são exorbitantes. Essa segunda lista talvez seja mais importante do que seu planejamento estratégico, porque ela estabelece seus limites antes de tentar chegar. E eu vou falar uma coisa para você. A tentação é uma sensação de adrenalina, essa sensação de estar na linha, no limiar, de dizer assim, aqui é para todos, você pode ser o maior, vamos crescer, e se eu pude, você pode. Não! Não é para todo mundo, não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem disciplina de trabalhar home office, de acordar, tirar o pijama, botar a roupa, subir para trabalhar, de ter disciplina de tomar água, de poder ter a responsabilidade de não se distrair com as coisas e assumir os riscos disso. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo estar aqui na internet. Não é. Mas uma vez que você assume o risco, assim que você assume a responsabilidade, então você não precisa se sentir tentado. Simplesmente faça. Faça com amor e com a verdade. Os discípulos ficaram assustados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Já que no camelo não passa no buraco da agulha e o rico não entra no reino dos céus? Jesus respondeu: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Talvez essa seja também uma resposta para quem deseja empreender de maneira diferente. Eu posso crescer sem vender minha consciência? Posso prosperar sem transformar dinheiro no meu senhor? Posso construir autoridade sem manipular? Posso vender sem enganar? Posso participar da vida pública sem transformar quem pensa diferente em inimigo? Sozinhos somos frágeis. Por isso precisamos formar a consciência antes que grandes decisões apareçam. Porque quem tem fé, existe ainda uma pergunta a mais. Jesus, o que o senhor faria no meu lugar? Porque sucesso não é apenas aquilo que conseguimos acumular. Sucesso também é conseguir chegar no final sem perder aquilo que dinheiro nenhum será capaz de comprar de volta. Muito obrigado por ter me ouvido.
Se você quiser assistir a história, ouvir as histórias lá, é o podcast chamado O Berro do Boi, tá no YouTube, e eu super recomendo. E aqui eu quero deixar uma última reflexão, que é o seguinte: será que é possível crescer muito sem negociar aquilo em que acreditamos? Será que é possível crescer muito sem negociar aquilo em que acreditamos? Será que é possível crescer muito sem negociar aquilo em que acreditamos? Todos os dias eu escrevo um pouco aqui no meu agente de GPT e eu resolvi compartilhar algumas das resoluções que eu tenho com você. Conta comigo e deixa o seu comentário aqui embaixo. O que você achou dessa reflexão? Qual é o seu pensamento? E o que você pode fazer de iniciativa com isso que você aprendeu? Compartilha comigo. Vamos junto. Valeu. Tchau.